E aí, galerinha, todos bem? Espero que sim. Esse é o último vídeo da série de Introdução à Psicometria. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas etapas, passos mais práticos do ponto de vista de desenvolvimento de escalas. É um modelo, viu, pessoal? É um modelo que foi proposto a partir da bibliografia que eu vou indicar aí no vídeo, mas existem diversas outras propostas, né? Existem diversas sistemáticas para construir uma escala, né? Então, assim, não é uma proposta definitiva, mas o que foi colocado ali, né, nas etapas, nos passos, nos ajuda a ter uma ideia de toda a questão científica, metodológica envolvida na construção e desenvolvimento de uma escala. Beleza? Espero que vocês gostem aí e tenham tirado proveito aí dessa série de 4 vídeos que nós apresentamos. Um abraço a todos. Olá pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós estamos chegando na última aula do nosso curso de Introdução à Psicometria. Nos vídeos anteriores nós vimos um pouquinho sobre os fundamentos da mensuração, falamos um pouco das razões de se medir, principalmente mensurações abstratas, como estamos propondo aqui. Falamos na sequência sobre confiabilidade, as formas de avaliação da confiabilidade, via procedimento teste-reteste, consistência interna e avaliação entre os examinadores, entre os avaliadores. E, por último, falamos um pouco de validade. Confiabilidade e validade são duas questões centrais na avaliação psicológica, no conteúdo de psicometria. Lá em validade a gente tratou um pouquinho dos tipos de validade, enfocando principalmente validade de conteúdo, validade de critério e validade de construto. A ideia, como a gente colocou desde o início, é só para a gente contextualizar tudo isso aqui e para a gente entender onde que a modelagem com ações estruturais, onde que a análise fatorial exploratória especificamente se inclui nessa história toda, certo? Então, é essa que é a intenção. Então, nós não vamos esgotar aqui, nós não vamos dar um curso muito denso de psicometria. É só uma contextualização para a gente entender onde que as técnicas de modelagem com ações estruturais, toda a sistemática que está por trás da modelagem com ações estruturais se insere nessa história, certo? Então esse que é o nosso objetivo. Hoje nós vamos apresentar o conteúdo de desenvolvimento de escalas, construções de escala. É um conteúdo um pouco prático, dicas, colocações, um pouco da minha experiência, enquanto profissional que sempre tem ajudado o pessoal a construir, desenvolver escalas. Então, é uma parte mais prática, apesar de vocês verem que a gente vai só falar, não vamos ir para o software ainda hoje, mas é uma parte mais prática com dicas e colocações importantes quando você está desenvolvendo, como você está propondo uma escala, ok? Se você for nos manuais didáticos, você vai ver diversas propostas, se a gente for, por exemplo, lá no Pasquale, que é uma referência na área, uma referência no Brasil aí sobre avaliação psicológica, ele não trata desses passos, ele não trata dessas etapas. É óbvio que no fundo, tudo trata da mesma coisa, só que um autor ou outro pode dividir esses passos, de forma diferente. Nós resolvemos pegar aqui a bibliografia que referenciamos lá no começo, do Costa 2011. Por quê? Porque eu vi que era uma linguagem bem fluida, bem interessante para o pessoal da minha área, que é a área de negócio, administração, contábeis, economia, enfim, o pessoal que não tem uma formação em psicologia. Então, como eu vi que a proposta dele era bem interessante, eu peguei esse modelinho lá de desenvolvimento de escala dele. E também não é original totalmente dele. Eu fiz algumas adaptações aqui. Por exemplo, ele lá no final fala sobre o processo de padronização,
e normas, né? Normatização e padronização de escalas. Mas como nosso intuito aqui geralmente são escalas para fins de pesquisa, não são escalas para fins comerciais, eu resolvi não tratar esse assunto, principalmente por questões de prazo de tempo, né? Senão nós vamos nos delongar muito aqui nesse assunto, né? Sobre desenvolvimento de escalas. Então vamos discutir, né, de uma forma mais detalhada e tentando passar para vocês aqui ao longo dessas etapas algumas dicas para o desenvolvimento de escalas, né? Estamos dividindo aí em especificação do domínio do construto, na sequência atividade de geração de itens e validação de face e conteúdo. Aí nós aprendemos um pouquinho que vem a ser validade de face e conteúdo, né? Ou simplesmente validação de conteúdo. Decisões sobre as respostas, vamos ver as opções de escala de verificação disponíveis. Limpeza da escala, procedimento de limpeza da escala, que já começa um pouco da parte estatística, né? Primeira atividade é amostragem, questões relacionadas à amostragem. Construção do instrumento de pesquisa, né? Uma parte também qualitativa e quantitativa. Trabalho de campos adicionais, procedimento de limpeza de escala adicionais, repetindo aqui uma etapa, porque você veio, né? Fez uma primeira escala, fez uma primeira proposta, fez a limpeza e de repente aplicou novamente. Então você faz novamente a limpeza de escala. E depois nós vamos, né, colocar essa escala à prova do ponto de vista estatístico. Nós vamos fazer a análise de viabilidade e confiabilidade da escala, certo? Então vamos na sequência aqui tratar da especificação do domínio, tá? Podemos elencar 4 etapas na especificação do domínio. Primeiro, vem a ser a definição do construto, na sequência, verificação da necessidade de escala nova, a análise da dimensionalidade da escala e decisão se o que você vai construir está relacionado com o construto formativo ou reflexivo. Quando eu falo de definição do construto, a gente vai ter que ir para a leitura, varrer a literatura especializada sobre o assunto, né, que você está propondo, ver o que já tem consolidado sobre o construto, sobre o objeto de mensuração, e tentar pegar uma multiplicidade de pontos de vista, não apenas uma teoria, mas 2, 3, não apenas a literatura nacional, mas outras estrangeiras também, e tentar buscar convergências e divergências que existem sobre aquele construto e ver, né, no final das contas, se realmente faz sentido você propor uma escala nova. Tá? Por quê? Porque nós devemos evitar esforços desnecessários. Se você, de repente, né, teve a ideia de propor uma escala, construir uma escala, e foi na literatura e viu que a literatura é muito, mas muito rica em relação àquela mensuração daquele construto, ora, será que realmente faz sentido você propor uma nova escala? Certo? Será que faz sentido? Será que não seria desnecessário? Não. Tá? O outro lado também pode ser verdadeiro. A gente pode correr um risco imenso, tá? E eu falo isso por experiência própria, né? De acompanhar vários alunos de mestrado, de mestrado, doutorado, né? A gente pode correr um risco enorme, achar que pelo simples fato que a escala já estava lidada, vai ser o suficiente. E pode acontecer o quê? Pode acontecer que esse sacrifício, né, seja compensado por desenvolver uma escala nova. Porque as que existem são tão ruins que de repente a que você vai desenvolver vai ser melhor do que as que já existem. E vai por mim, gente. O que tem de escalas ruins não está no script, né? Tem muito, eu diria que seria o contrário, tem mais escalas ruins do que boas. Tem mais escalas que o pesquisador fez para os fins da pesquisa dele, né, sem um tratamento estatístico, qualitativo, quantitativo rigoroso, né, achou lá o meio que ele precisava para provar as suas hipóteses e ficou por isso mesmo. Não fez um tratamento, não fez um trabalho rigoroso de validação. Então, o que mais existe são questionários, instrumentos de pesquisas
originados para um fim específico de uma pesquisa, sem o rigor científico por trás de validação, de análise de validade, análise de confiabilidade, enfim, tudo que nós vamos aprender por aqui, ok? Mas é óbvio, né? Se existirem escalas alternativas, deve-se verificar o relato e a consistência, né, dessa escala. Devemos avaliar as propriedades psicométricas dessa escala para saber se compensa ou não você aplicar a que já existe. Tá? Muito cuidado com escalas já traduzidas, né? Utilizar escalas que foram concebidas em outra cultura pode ser um problema, certo? Pode ser um problema, é comum, é muito comum. Eu pego muitas vezes a pessoa sem a noção, achando que bastava pegar a escala e traduzir e pronto, acabou, né? Eu não peguei isso nenhuma nem duas vezes não, gente. Foram várias vezes, né? Uma pesquisa nova no exterior, recente, a pessoa quer fazer igual, aí pegou, né, o questionário que a pessoa lá no exterior aplicou, simplesmente só traduziu e aplicou aqui no Brasil. E não é bem assim. Tem que fazer todo um processo qualitativo por trás, processo de tradução, retradução, né? Temos que verificar a literatura, o que ela fala sobre essa questão cultural, ver se efetivamente que os enunciados estão adequados à linguagem brasileira, passar por especialistas, avaliadores, se eles corroboram ou não aquela linguagem, enfim, tem todo um processo qualitativo por trás que muitas das vezes o pessoal esquece, deixa passar, ok? Então isso é importante também a gente frisar. Quando a gente fala, né, de analisar a dimensionalidade, é o que? É verificar, né, se o construto é todo homogêneo em si ou ele pode ser dividido em partes, em componentes. E é óbvio que quem vai te falar isso é a sua literatura, é a pesquisa bibliográfica que você fez lá no primeiro passo, certo? Pode ser, né, que o que você está propondo é muito recente, é novo, né? Então você executou uma análise exploratória e não tem muita certeza ainda se esse construto ele pode ser dividido ou não, tá? Então a gente tem que ter um certo esforço nesse sentido. Por quê, gente? Porque se um construto ele for do tipo multidimensional, ele for 2, 3 fatores, 3 dimensões, isso não impede que ele seja operacionalizado como unidimensional. Então você já deve ter percebido aí que você tem as escalas com 3, 4 subescalas, qualidade de vida. Você tem lá o domínio físico, o social, o ambiente, né? Relações sociais, ambiente, são 4 lá. E você também tem um score geral da escala. Então, se uma escala divide em 4, nada impede que você tenha um score único, um score geral. Mas o contrário não é verdadeiro, né? Se prova que o construto é unidimensional, você não pode dividi-lo, certo? Você não pode dividi-lo. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, tá? Nós também vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da natureza do construto, se é formativo ou reflexivo. Eu já adiantei isso com vocês nos vídeos anteriores. E o que vem a ser um construto formativo? Um construto formativo, né, os seus componentes, os seus itens formam, né, afetam o construto, a variável latente. Por exemplo, quando a gente fala de atmosfera da loja, certo? Então, se a gente perguntar questões relacionadas com a iluminação da loja, o cheiro da loja, a cor da loja, ora, todos esses itens podem estar formando a atmosfera da loja, certo? A iluminação, cheiro e cor formam a atmosfera da loja, né? Mas, dependendo do jeito que você coloca, né, ele deixa de ser um construto formativo
e passa a ser um construto reflexivo. Se de repente você perguntar para o indivíduo, para o cliente que está passando na loja, né, uma afirmação, você coloca uma afirmação, pergunta se ele concorda ou não. Considere a atmosfera da loja agradável. Ora, nesse sentido, esse item aí reflete a variação da percepção da atmosfera da loja pelo cliente. Ok? Então, geralmente, nós construímos e buscamos propor construtos reflexivos. Tá? O que você vê mais na prática são construtos reflexivos, por N motivos, né? E o principal deles que é muito mais fácil operacionalizar do ponto de vista estatístico. E tudo que nós vamos falar daqui para frente, quando a gente fala e trata, tá? Na análise fatorial confirmatória, na modelagem de equações estruturais, a partir de modelos estruturais, estamos falando de construtos reflexivos, certo? Então, sempre que possível, nós devemos tentar operacionalizar esses construtos na sua forma reflexiva. Porque as teorizações, né, além da operacionalização, as teorizações são muito mais consistentes para esse tipo de construto. Ok? Passando para o outro passo, né, ficou redundante, né, gente? Passando para a outra etapa, né, atividade de geração de itens, né, atividade de geração de itens e validação de face e conteúdo. Nós temos aqui, né, subetapas, verificação do primeiro passo, ok, né? Nós da administração somos muito adeptos, né, ao check, né? Ver o que você fez tudo anteriormente e confirmar se está tudo ok. Então, a gente verifica o que a gente fez no primeiro passo, tudo. E aí, depois, na sequência, nós temos análise dos condicionantes centrais. Depois, a atividade de prospecção dos itens e a validade de conteúdo e ou de face propriamente dita, né? Quando eu falo da análise de condicionantes centrais, temos que decidir aqui questões centrais em relação aos construtos, questões que inclusive a gente até já comentou, né? Como por exemplo a questão da dimensionalidade. Tá? Mas mais o que? O que a gente tem que antever primeiro? Nível de abstração dos construtos. O que você vai medir é mais ou menos abstratos. Então, se você tem, se você busca uma mensuração mais abstrata, você vai ter que gerar mais itens, certo? Porque é mais difícil medir, mensurar, então você vai precisar de gerar mais itens, ok? Dimensionalidade do construto. Porque é importante a questão da dimensionalidade. Se é 2, 3, são 2, 3 dimensões, 2, 3 fatores. Se unidimensional, certo? Se o construto for unidimensional, desculpa, a gente vai buscar itens mais gerais que estão relacionados àquela única dimensão. Agora, se de repente você acha que esse construto divide em 2, 3 subitens, subitens não, desculpa, né? Itens, subitens dá a entender que é o indicador. Então, se o construto divide em 2, 3 fatores, 2, 3 subescalas, você vai ter que buscar e construir itens que também cubra aquelas facetas, certo? Então, isso é importante. Tudo isso aqui está implicando no que, gente, no final das contas? Se você vai ter que gerar mais ou menos itens, certo? Então, essa é a lógica. E sobre a natureza dos construtos, né, acabamos de comentar. Se for reflexivos, devemos gerar itens que variem a partir da variação do construto, é o que nós indicamos, mas de repente pode ser formativo também, nada impede. É menos comum, é mais comum, por exemplo, né, na área da economia. Você quer gerar um construto relacionado com riqueza, renda. Então você pode pôr diversos indicadores que formam aquela riqueza, renda. Quanto que a pessoa ganha, né, nível de escolaridade, quantos bens que ela possui, enfim, tudo isso é indicativo, né, de riqueza, está formando a riqueza. É mais comum na economia, na nossa área de gestão, enfim, geralmente nós trabalhamos mais com construtos reflexivos. Ok,
Em relação à avaliação da prospecção dos itens, mais uma vez, né, a gente vai ter que recorrer à literatura, né, para fazer a avaliação dessas prospecção dos itens. É muito comum, né, gente? Não sei se vocês já perceberam. A pessoa, né, o pesquisador propõe um questionário, né, e de repente ele precisa mensurar, sei lá, 5 itens, 5 variáveis para o estudo dele. Então ele pega um pouco de item de uma escala e coloca no questionário dele, pega outro pouco de outra escala, coloca ali, pega uma pergunta de uma outra escala e assim por diante. Quando você desmantela a escala original, você já está desconstruindo o que foi feito. Você tem que fazer o processo de validação todo novamente. A rigor deveria ser assim, mas a gente vê que isso não ocorre, né? Então é muito comum uma pessoa pega um construto que tem 5 itens. Eu acho que é interessante só 3 perguntas desse construto. Não é assim que se faz. A gente não pode desmantelar o construto. A gente tem que pegar a escala do jeito que ela foi concebida e não mudar nada. Em tese, se eu mudar as opções de respostas, né, antes a escala foi concebida para ser resposta de 1 a 5, você mudou de 1 a 4, você vai ter que fazer o processo todo novamente. A rigor deveria ser assim, né? Então nós vemos muito o pessoal adaptando ao seu problema de pesquisa, adaptando ao seu projeto de pesquisas, né, escalas, instrumentos de mensuração que já existem. Se essa adaptação for na íntegra, o que eu estou falando? Preciso mensurar otimismo. Eu vou lá e pego uma escala de otimismo, né, de 10 itens já validada e aplico daquele jeitinho. E vou colocando outros blocos de variáveis que eu preciso mensurar, mas esses outros blocos são escalas inteiras que já foram validadas. Então, isso eu posso. Agora, se eu começar, tem uma escala de otimismo. Eu preciso mensurar só o otimismo, eu preciso mensurar o pessimismo, não. Então, em vez de usar a escala, né, o teste de orientação da vida lá, por exemplo, a TOV, que é uma escala famosa de otimismo, em vez de usar os 10 itens, eu vou usar só 3 itens que estão relacionados ao otimismo, ao lado positivo do otimismo. Isso está errado, né? Então isso a gente vê muito na prática. Então a gente tem que fazer uma avaliação da literatura, né, para conceber esses itens. É muito comum também, existem 3, 4, 5, 10 escalas famosas, mas nenhuma delas são boas. E aí eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar o trabalho que já foi feito por esses pesquisadores, né, com essas 10 propostas, vou tentar ganhar e recuperar o que é melhor delas. Pega um item de um item de outro, pega o item de outro, depois misturo, junto, e vou ver se a partir da concepção dessas outras pesquisas eu conseguir melhorar, né? É óbvio que a gente não pode ficar só aí, você tem que fazer outros procedimentos qualitativos exploratórios, entrevista com quem entende do assunto, né? Entrevistas exploratórias. Se você está propondo, né, itens novos, né, concebendo uma escala nova a partir de um assunto, grupos de foco para tratar do assunto, né? Então eu vou lá, eu quero saber qual que é o significado do dinheiro para as pessoas, né? Então eu junto lá um grupo focal de gente comum, gente do povo, né? E levanto questões, né? A partir de um moderador, levanto questões. O que é dinheiro para você? Aí um começa a falar, outro começa a falar, a gente começa a gravar aquilo lá tudo, né? No final a gente tem uma translação, a gente faz uma tradução do que foi tudo falado e tenta identificar os adjetivos que foi colocado pelos indivíduos do sentimento deles em relação ao dinheiro, certo? Então, essa parte aqui é uma parte qualitativa densa e que deve ser feita com muito carinho, né? Talvez é uma das partes, né, das etapas mais demoradas no processo de construção de escala, certo? É uma das fases mais demoradas, porque aqui a gente tem que ter todo o cuidado, temos que colocar gente que entende do assunto aqui, com experiência no processo de construção de itens,
para tentar abarcar e contemplar todas as facetas do construto que estamos pretendendo medir, que nós estamos pretendendo mensurar. Então essa fase aqui é muito, muito importante, ok? E consultas a especialistas também podem ser procedidas, né? Enfim, temos um arsenal aqui de ferramentas que podemos utilizar para levantar, né, os itens necessários para a minha escala, para prospectar os itens necessários para a minha escala, certo? Algumas recomendações, né? Se a gente está buscando mensurar construtos muito abstrato, né, com muita abstração, a gente tem que pensar aí de 20 a 40 itens para cada construto abstrato. Isso inicialmente. A gente não quer ficar com todos esses itens no final. Eu estou levantando um punhado de itens para depois limpar e ver o que é importante, o que vai ajudar para eu mensurar o construto, certo? Lembrando disso. Se esse construto, né, não é, né, de grande abstração, e a gente pode pensar aí de 10 a 20 itens por construto, por dimensão, ok? E lembrando, né, que cabe ao responsável, você, se é você que vai desenvolver na sua pesquisa, né, cabe ao responsável pelo desenvolvimento da escala, anotar os itens, adaptá-los se for o caso, como a gente comentou, né? E se tiver em língua estrangeira, porque também você pode pegar itens de língua estrangeira, né, de escalas no exterior, traduzir, né, e fazer todo um processo de tradução e retradução, se possível, certo? Pois bem, e em relação às decisões sobre respostas, né, o que eu posso ter de ferramenta, o que está disponível para mim de ferramenta? Vamos ver que são várias opções, né? E aqui não há regra, viu, gente? A gente tem que acabar utilizando o bom senso, né? E é óbvio que a experiência aqui também nos ajuda. E a gente não pode buscar inventar moda, a gente vai buscar seguir o que já tem dado certo, né? Buscar o padrão que outros estudos já seguem. Enfim, se você está propondo uma escala que já tem 2, 3, né, que utilizaram algo que não deu certo, propõe outra decisão de resposta. Se você já tem 3, 4 escalas boas, certo? Mas que de repente você quer, né, tornar elas mais parcimoniosas, né, ou propor uma mais parcimoniosa, tenta usar as escalas de verificação que essas aí também usaram, ok? Então a ideia aqui é usar o bom senso, não inventar muita moda e ter o benchmark dos estudos anteriores. E os tipos de escala de verificação, né, de resposta, são muitos. O que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né? Escala de diferencial semântico, de Stapel, Likert, né? Com certeza o mais utilizado, Phase Completion. Então são apenas umas, né? São apenas algumas que a gente poderia elencar. Aqui é um exemplo, viu, gente, de escala diferencial semântico. Percebam aqui que nós temos dois extremos, né? Uma pergunta aqui: o ambiente do restaurante é de 1 a 10, 1, né? Mais perto de 1 é um adjetivo degradante, né? Ruim, né? Então, ou seja, negativo, né? É um adjetivo negativo. Então, é desagradável, péssimo e ruim, mais perto de 1. Mais perto de 10 esse adjetivo, né? Que é o oposto, é um adjetivo positivo, né? Desagradável passa a ser agradável, péssimo, ótimo, ruim, deliciosa, certo? No caso aqui, né, a pergunta é: comida do restaurante é deliciosa. Depois da escala de Likert, né, essa aqui é a mais utilizada, certo? Apesar de ser bem interessante e fácil entendimento, ela possui alguns riscos, né? Vamos comentar. Aqui uma outra forma de apresentação, né? Aqui cada um dos itens tem a qualidade própria.
aqui nós temos um único item, né, sendo avaliado a partir de diversas qualidades, ok? Então a bebida é de impura até pura. Note que aqui é de 1 a 7, não é igual aqui, né, que é de 1 até 10. Deliciosa, péssima, fraca, forte, né? Quais os riscos relacionados à escala diferencial semântico? Seleção dos itens a partir das características do objeto, né, de modo que você possa ter, né, de modo que você tentar ser exaustivo sem ser redundante. Então esse é um risco, ok? A escala seja para mensuração de características com polos, e se você não conseguir, né, sempre ter o polo oposto. Então nem sempre pode ser apropriado no seu problema, né? Você não tem um polo oposto, então sempre você tem que ter adjetivos, né, de forma que você tenha os dois extremos, né? E principalmente do ponto de vista estatístico, o que mais me interessa, né, é que nem sempre é apropriado utilizar uma análise fatorial aqui nesse tipo de escala, certo? Nesse tipo de resposta, você pode ter problemas em relação à formação dos itens e a agregação dos itens, ok? Então nós temos esses riscos aí em relação à escala diferencial semântico. Existem outras também, viu, gente? Aqui é um outro exemplo, né? Aqui você está avaliando, na verdade, são objetos, no caso aqui é a marca A, a marca B. Então você está analisando a marca A, a marca B, em relação, por exemplo, a marca A, a marca B de vinho, né? Em relação à pureza, vai de impura até pura, de 1 a 7. Dá sua nota para a marca A, dá sua nota para a marca B. Sabor, de deliciosa até péssima, marca A, marca B. Teor alcoólico, fraco até forte, marca A, marca B, tá? E aqui a gente consegue perceber já, né, assim como nas outras, algumas dificuldades associadas a essa escala. Primeiro, e aí também não é só dela, viu, gente? Tendência ao centro. Então parece que há um reforço aqui dessa questão quando a gente coloca dois extremos, né? Então há uma tendência das pessoas responder geralmente ao centro, tá? Existe problema de distorção por proximidade, né? Respostas iguais em itens próximos, principalmente com significados parecidos, pode acontecer. Risco de leniência, né? Respondentes apontam scores muito baixo ou muito alto, né? Efeito halo, o respondente simplesmente deixa de avaliar cada um dos itens e se baseia na característica geral. Vamos supor que essa marca aqui é Pepsi Cola e Coca-Cola. O cara não gosta de Pepsi, meu. Então, independente se é relacionado à característica, né, seja ela qual for, pureza, sabor, teor alcoólico, né, vinho A, vinho B, se for o caso, o cara não gosta do vinho A. E nem lê esse aqui e começa a colocar um para tudo. Então, ele esquece as características individuais que está sendo avaliado e se baseia na característica geral. Então, é possível na escala diferencial semântica a gente ter o que nós chamamos aí de efeito halo, né? E não adianta, gente, o efeito halo é difícil de ser controlado. E não é só aqui não, viu, gente? Nas outras escalas também é difícil de ser controlado. Mas, né, a aplicação adequada da escala pode dar indício desse efeito, né? Então, se a gente fazer aqui o serviço direitinho, pode ser que a gente dirime um pouco esse efeito, ok? Vamos falar um pouquinho agora da escala de Staple. A escala Staple é diferente da ESD, né, da escala diferencial semântica, não apresenta adjetivos em sentidos opostos, certo? Então, só mantém o foco na característica sob análise. Então, veja aqui, ó, sua avaliação em relação ao hotel A, o que? É o que em relação a atendimento, estrutura física, qualidade do hotel. Então, mais positivo, menos positivo, né? Então, se é positivo, é negativo. Em
em relação à estrutura física, se a avaliação é positiva ou negativa, certo? Ela tem sido pouco utilizada, viu, gente? Em pesquisas empíricas de uma forma geral. O pessoal do marketing, pessoal que gosta de fazer pesquisas de mercado é que utiliza mais ela, ok? Tanto que a gente não vai comentar tanto. E de longe a mais utilizada, né, gente? É a escala de Likert. A escala de Likert, ela se apresentou ao longo dos anos aí com consistência psicométrica muito boa, né? Tem sido debatida, contestada, mas não adianta, ela permanece como a principal aí, tá? A proposta inicial era a proposição de 5 pontos, depois você teve as variações dela, né? 7 pontos, 10 pontos, 4 pontos, 3 pontos. E a grande vantagem dela é o seguinte, né? A escala de Likert pode substituir qualquer uma delas, certo? Qualquer uma delas. Se a gente for pensar aqui bem, aqui, ó, a presente avaliação do hotel né, A em relação ao atendimento. Ora, você acha que em termos de atendimento o hotel foi bom? Concordo totalmente. 1 até discordo totalmente. Certo? Discordo totalmente. 1 até concordo totalmente. 7. Ok? Então, qualquer item relacionado a escala de diferencial semântico, EDS, ou a Stapel, né, pode ser transformado numa escala Likert. Essa é a grande vantagem da escala Likert. Então, nós temos aqui, né, afirmações e você tem que colocar concordo, discordo totalmente, até concordo totalmente sobre essa afirmação. Especificamente aqui, as questões sobre ética não podem ser universais, pois o que é moral e imoral depende de cada indivíduo. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Você mais concorda do que discorda? Qual que é a escala? Qual que é o grau? Qual que é o nível? É 1, discordância total? Ou é 7, né, concordância total? Ok? Aí nós temos diversas variações, né, gente? Você pode colocar várias formas de mensurar, tamanho, qualidade, custo, frequência, certo? Que eu nem coloquei aqui, mas é muito utilizado em termos de frequência. E aqui nós temos algumas proposições para 5 pontos, mas existem diversas outras proposições. Algumas dicas quando a gente vai utilizar a escala Likert: evitar advérbios. Pessoalmente, sou muito satisfeito com o meu trabalho. Então, você já está colocando uma tendência ali, né? Muito, ok? Na resposta. Temos problemas também, né? Vocês já devem ter passado por isso. Se são respondentes de pesquisa ou já fizeram algum questionário, advindos de itens reversos. Por quê? Porque o cérebro nosso, né? O cérebro do ser humano, ele trava quando a gente vai buscar discordar de uma negação ou negar uma negação. Então, muitas vezes você tem problemas relacionados com itens reversos, né, que está no sentido oposto àquilo que você quer mensurar. Ou você coloca na forma de uma negação, sendo que todos os outros itens são uma afirmação. Pela minha experiência, certo? O fato esses itens reversos, apesar, né, de se discutir que tem que ter, que é uma forma até de controle de qualidade do questionário, no sentido que evita a pessoa estar respondendo de qualquer jeito, e o fato dela ter respondido errado aquele item reverso pode ser um indício que ela não estava nem aí para pesquisa, ok? Então há questões a se discutir, que deve ter ou não, né? Isso na literatura é discutido, mas do ponto de vista estatístico é problemático, certo? Vai por mim. Todas as vezes você pega uma escala ali que está cheia de item reverso, geralmente aqueles itens reversos vão para o saco. Acaba saindo da análise justamente por essas questões. Se o cara estava, né, antenado ou não no que estava respondendo, a gente não sabe. Mas o que é fato é que o cérebro humano tem essa dificuldade. Tem uma dificuldade de negar uma negação, discordar de uma negação, e essa dificuldade pode enviesar as respostas desses itens reversos.
e por isso que eles são tão problemáticos assim. Mas o fato se de repente bem aplicado, bem contextualizado esse item, ele pode contribuir sim para a escala de uma forma geral, ok? Beleza, mais um pouquinho sobre a escala de verificação, a última aqui, né? Phase completion, pode ser colocada dessa forma aqui, né? Em relação ao meu uso de caixa eletrônico, posso dizer que estou tentando buscar avaliar intensidade, né? Então, entre nunca uso até sempre uso, de 0 a 10. A vantagem dessa escala aqui é pouco utilizada na prática, mas a vantagem dela é que com 11 pontos aqui, né, você vai facilitando as questões estatísticas relacionadas à normalidade, por exemplo. Ok? E, de uma forma geral, o que nós podemos falar mais sobre questões práticas na proposta de escala de verificação, né? Escolha forçada, você vai colocar ou não? É tipo assim, o cara tem que responder e pronto, acabou, e você não vai dar a opção de não resposta para ele. O que vocês acham? Ora, questionável. Seria mais interessante do ponto de vista metodológico, de repente seria mais justificável, né, do ponto de vista de alguns autores, você dá a opção de não resposta. Aquele item especificamente eu não quis responder. O cara simplesmente deixa de responder e fala que não tem opinião, né? Ora, vai acontecer de você aumentar drasticamente seus dados perdidos. Tá? Já passei por isso muitas vezes. Quando você dá a opção de não resposta, os dados perdidos aumentam drasticamente e você vai ter que fazer um esforço maior de pegar uma amostra maior. Tá? Então você pode ter essa opção, né? E aí, usar 5 pontos ou 7 pontos? Outra questão também debatida, em termos, as evidências empíricas apontam que não há tanta diferença, certo? Entre 5 e 7 pontos, se é número par ou ímpar, de forma a forçar ele ter uma direção, né? Se a gente coloca número par, né, de 1 a 4, a pessoa não tem como ficar no meio, né? Então você elimina um pouco a tendência ao centro. Mas se você colocar número ímpar, você força um pouco a tendência ao centro. Mas será que realmente a pessoa sabe? Talvez ela não quer realmente responder que não sabe, que ela fica ali no meio mesmo. Ela não tem uma decisão firme sobre aquele assunto, sobre aquele item, ok? Então também é discutível, tá? Não é unânime a literatura, as evidências empíricas, tá? Não batem o martelo falando que não tem que se usar de 7 pontos, não tem que ser número ímpar. Não existe isso, viu, gente? Tá? No final das contas, quando você estiver calculando os scores dos itens, você usa a soma ou a média. Também aqui a gente pode usar tanto um como o outro, certo? A gente pode usar a soma dos scores ou a média. A média, o interessante é que você deixa tudo padronizado conforme a escala de verificação. Se é que você usa, né, a mesma escala de verificação para todos os itens. É recomendável que sim, mas eu já vi escalas que não. Você tem escalas de verificação diferente para diferentes itens. Aí você tem que fazer toda uma padronização, você tem que desenvolver todo um processo de padronização para calcular esses scores, certo? Se você quer padronizar em relação à escala de verificação, utilize a média, vai ser mais fácil de interpretar. Ora, se não faz tanto sentido a padronização, você pode usar a soma dos scores, ok? Isso tudo, gente, para de repente você ter uma comparabilidade maior com outras pesquisas que já existem, certo? Por quê? Porque do ponto de vista estatístico, o melhor mesmo seria você calcular os pesos fatoriais oriundos lá da análise fatorial exploratória, se você parou por aí, né? Ou da análise fatorial confirmatória, se você chegou até lá. O certo mesmo, do ponto de vista estatístico, seria você calcular os scores a partir dos pesos fatoriais, ok? Nós vamos chegar lá. Mas por padronização, muitas vezes os autores, os proponentes de escalas, eles
utilizam a partir da média ou da soma dos scores. Se é que a escala não existe uma padronização própria, e infelizmente a gente não vai ter tempo de adentrar nesse assunto de padronização de escala, ok? Então, pois bem, sobre a construção do instrumento de pesquisa, né, a etapa recursiva, a gente tem que ficar indo e voltando. A preocupação nessa etapa é que a gente tem que colocar um conjunto de itens das etapas anteriores, tá? E um instrumento que viabilize a coleta de dados. E aí, isso aqui é muito pessoal, né? Existem diversos procedimentos, cada autor, enfim, cada proposta pode ser diferente, mas em geral, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um título no instrumento de pesquisa, né? Tem que ter um enunciado inicial, né? Contando toda aquela historinha lá, se você aceita, não aceita participar da pesquisa, as implicações para o respondente. Muitas vezes agora você já tem uma padronização nos comitês de ética das universidades, tá? Então você tem que ver o tipo de pesquisa que você está fazendo, se vai implicar risco ou não para o indivíduo, enfim, né? Então isso aqui são questões que eu não vou tratar muito com vocês. Mas do ponto de vista prático, a gente tem que ter umas questões preliminares, tá? As questões básicas da pesquisa e as questões de fechamento do questionário, né? E o próprio fechamento do questionário. E o que a gente pode falar em termos práticos, é óbvio que isso aqui não é regra, né, gente? Mas a gente tem que falar aqui que no máximo 5, 6 questões preliminares, no máximo uma página, né? Essas questões preliminares, se forem questões do tipo sociodemográficas, pode sim coletada no final, pode sim ser coletada no início, enfim. Isso aí não tem um consenso, ok? Recomenda-se que os itens sejam dispostos aleatoriamente, tá? Em questionários longos, né, se é necessário questionário longo, recomenda-se colocar perguntas diretas entre os blocos, certo? Sempre apresente o score ao lado da resposta, tá? Não se devem apresentar muitos itens com o mesmo início enunciado. Eu já peguei isso aqui várias vezes. Parece que a pessoa está lendo a mesma coisa, aí você vai ter a mesma resposta, tá? Evite um número grande de respostas nas perguntas preliminares, né? Qual a sua escolaridade? Analfabeto, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto. Larga disso. Deixa para você criar isso depois, tá? Então, do ponto de vista lógico, está subentendido. A pessoa respondeu de forma correta, honesta, ela tem o quê? No máximo, ensino fundamental. Não precisa ser fundamental incompleto ou completo, ok? Então, larga de dar esse tanto de opção para a pessoa responder, que isso vai só dificultando a vida e, no final das contas, vão por mim. Em relação à escolaridade, por exemplo, né? Peguei diversas pesquisas ao longo da minha vida que tem toda essa divisão, né? 11 divisões em relação à escolaridade. No final, sem exceção, todas vou ter que aglutinar. Por quê? Você tem um pouquinho de resposta numa, um pouquinho de resposta na outra, e não adianta. Para fazer algumas análises estatísticas, a gente vai ter que aglutinar. Aí você acaba aglutinando em 4, 5 categorias, ok? Então, evite categorias de respostas muito amplas. Um número grande de categorias de respostas, tá? No segundo questionário, isso aqui a gente está falando sobre o primeiro questionário, aí depois você vai fazer a limpeza, né, como a gente vai ver aqui, e vai colocar um segundo questionário. Aí talvez no segundo questionário, aí você pode inserir outras questões, né? Se de repente você vai fazer uma validade de critério, aí você vai colocar as questões relacionadas ao critério que você está utilizando. Você vai fazer uma validade nomológica, né? Você vai colocar outras escalas sendo mensuradas. Aí você coloca as outras escalas que você pensa mensurar. Você vai fazer uma validade convergente. Você vai colocar a mesma, a escala que mensura a mesma coisa que você está pensando medir, para depois relacionar os dois scores. Então você pode fazer isso no segundo momento,
certo? Temos aí depois na sequência, né, a primeira atividade de amostragem. O planejamento da amostragem, ele é muito interessante de se tratar, né? Muito pano para manga, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de discutir tudo isso. E algumas recomendações são importantes, né, que a literatura coloca. Por exemplo, né, que a gente tenha ao menos 10 vezes o número de itens da escala ou dimensão. Né? Isso se a gente estiver tratando itens, né, construtos independentes. O que eu estou falando? Você está pensando em mensurar é, uma, um construto, né, um construto geral que tem 3 facetas. Ora, se essas facetas são independentes, então vamos tentar ali colocar no mínimo 10 itens para cada uma dessas facetas. Então você vai ter que propor inicialmente, porque você não quer que fique, né? Você vai ter que propor inicialmente 30 itens, para no final talvez ficar 15, 13, 12, ok? Né? A amostra nesse primeiro procedimento aqui de amostragem tem que ser o público-alvo que você almeja, né? Ou que pelo menos sirva como proxy, seja parecido. Existe uma discussão também se a amostra é probabilística ou não probabilística. Acaba que no final das contas, né, gente, a gente acaba pegando uma amostra de conveniência. Então, apesar da fragilidade que existe nessa questão, né, que muitas vezes a gente enfrenta por questões, é óbvio, de tempo, custo, certo? Apesar dessa fragilidade, é muito comum, né? E não desabona não, viu, gente? Não desabona o que a gente está fazendo, não, tá? O fato da gente ter pegado a amostra de conveniência, por mais que existem críticas, a gente pode ter algumas conclusões em termos de generalização, né? Que uma primeira operacionalização, a gente tem que pensar aí em termos de 150 a 200 observações. Geralmente a gente conta por fator. O que eu estou falando? A literatura, né, é divergente. Divergente não, né? Cada um fala alguma coisa e os estudos de simulação chegam a conclusões diferentes. Alguns falam que a gente tem que ter 5 observações por item na hora de você tentar calcular o valor a sua amostra. Outros falam 10, outros 20. Então, se você tem uma escala com 30 itens, você teria que ter, nesse último caso, né, 20 vezes 30, você teria que ter 600 observações, ok? Isso quando você já está no processo de limpeza final e proposta da escala. Nesse primeiro momento, a gente pode considerar, tá, uma amostra menor, certo? A gente pode considerar uma amostra menor. Então, a literatura fala que entre 150 a 200 observações nesse primeiro momento pode ser suficiente para a gente fazer, né, esse trabalho de campo, esse primeiro trabalho de campo, essa primeira limpeza, certo? Essa primeira trabalho de campo vai se dar de que jeito, gente? São várias opções, né? Pode ser uma coleta presencial, direta ou indireta, intermediada ou não, né? Mediada por um pesquisador ou não, correio eletrônico, correio, né? Tá em desuso, mas pode ser e-mails hoje em dia, né? E se você vai mediar e colocar pessoas para te ajudar, os colaboradores têm que ser, né, treinados, instruídos para ajudar os respondentes, certo? E é óbvio, antes de você ir a campo, não deixe de fazer um pente fino do questionário, certo? Finalizando já, né? Ainda bem. No procedimento de limpeza, que seria logo após a coleta do questionário, aí a gente já entra na parte estatística, né? Não tão hard e pesada, mas já entramos sim, né? Na análise exploratória preliminar, o que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar visualmente a planilha. Pessoal, isso aqui, não deixem de fazer isso aqui, viu? Estou falando por experiência própria. Eu, até hoje, por mais simples que seja isso aqui, eu faço. Todo banco de dados que eu pego, toda escala que eu pego, eu faço esse tipo de
é a avaliação aqui, super, ultra importante. Aqui você já pega um punhado de problema que possa existir, certo? Então, faça uma avaliação visual da planilha, vê lá o que está acontecendo em termos de dados faltantes, vê se tem algum padrão de respostas. Nós vamos ver que existem técnicas para isso, ok? Tira as primeiras estatísticas ali, né? Tira ali, calcula média, desvio padrão, mínimo, máximo, vê se não tem alguma coisa saindo do lugar ali, né? As respostas podem ser só de 1 a 7, você tem uma resposta 8 lá, vê o que está acontecendo. Já faz uma análise inicial, né, de valores perdidos e valores extremos, certo? Se você deixou em aberto a renda, de repente tem um cara lá que respondeu que ganha 200 mil por mês. Será que não é redigitação? Se realmente ganha? Por que aquele cara respondeu essa pesquisa? Enfim. Então, essa análise exploratória preliminar é super importante em termos de primeiros passos para a limpeza da escala. Ok? O cara respondeu um de cima e embaixo. Talvez seria o caso de excluir ele. Ok? Quando há excesso de dados perdidos, não resposta, né, para um grande número de questões, você tem ali, já aconteceu isso muito comigo, tem a pergunta 15 do questionário. Coincidentemente, muitas falta de resposta nessa pergunta. Ora, será que talvez essa pergunta não estava inteligível? Como já aconteceu comigo, a pergunta 15, né? Estou dando exemplo só. A pergunta 15 foi uma pergunta que na hora da impressão ela ficou cortada no final do questionário. O que vai acontecer agora? Certo? Então é um problema a se analisar. Quando a variação da medida, né? Isso aqui já a gente faz na sequência. Então você vai pegar lá a escala, 10 itens, calcula o desvio padrão e você vê que tem pouca variabilidade do desvio padrão naquela escala. Pode ser, né? Aí você calcula o desvio padrão para cada indivíduo. Você vê que é baixo, o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que o cara respondeu tudo num único sentido. Pode-se cogitar tirar. Se é perto de zero, ora, existe uma homogeneidade de resposta daquele indivíduo. Ele tem respondido tudo 2, 2, 2, 2 de cima e baixo. Uma pergunta ou outra respondeu 3. Certo? Enfim, relacionado aos mísseis também, a gente pode avaliar, né, das variáveis, não dos indivíduos, tá? E os valores extremos também, que a gente comentou anteriormente, na parte qualitativa da validação de conteúdo, né, e face, a gente estava vendo a adequação do item ao construto, ok? Então, nessa fase aqui que nós queremos eliminar, né, os itens que têm poucas contribuições. Então, eu comecei com 30 itens, preciso desses 30 itens? A gente vai ver que eu quero que fique o menos possível de itens, né? Eu quero que fique o menos possível de itens, certo? Então, nessa amostra, nessa análise exploratória preliminar aqui, nós vamos verificar se a amostra está bem distribuída, né? Calcular as estatísticas aí descritivas que eu comentei com vocês, média, mínimo, desvio padrão, e ver que se as variáveis estão condizentes com esses valores. Se há variação, né, vamos calcular, como eu coloquei aqui, né, o desvio padrão, e ver se há variação de resposta dos indivíduos, calcular a simetria, a curtose, ver como que está a distribuição dos valores para começar a nos preocupar sobre as questões relacionadas com normalidade. Se a gente tem variáveis, como eu coloquei aqui, né, com mais 10% de missing, pode ser problema. Essas variáveis já podem ser cogitadas a serem excluídas, certo? E aí você vai fazer a análise de correlação entre os itens, uma análise de correlação preliminar. Então, se você tem itens aí que tem baixas correlações com os outros itens, perto de 0,2 ou pouco acima, pode ser que isso aqui já seja, né, esses itens sejam cogitados a ser excluídos. Assim como também ao contrário, né? Se você tem itens que têm uma correlação altíssima com outro item, é porque talvez os dois estão dizendo a mesma coisa. Não precisa dos dois, só precisa de um. Ok?
né, que nesse caso aqui, do procedimento de limpeza de escala, nós temos ainda, que é a parte mais importante, né, que é a análise fatorial exploratória e depois a análise de confiabilidade. Então, isso aqui, esse conteúdo, essa etapa aqui, eu não vou tratar com vocês agora. Esse aí é o projeto do curso. Então, nós vamos tratar com vocês num outro momento. Nós vamos mostrar um exemplo prático, calcular no software, mostrar como se faz. Vamos sim passar por esse procedimento de limpeza inicial aqui primeiro também, certo? No segundo momento. Então, em relação à análise fatorial exploratória e análise de confiabilidade, por enquanto nós vamos passar, beleza? Tá. E aí eu tenho, se necessário, que fazer trabalhos de campos adicionais. Então você vai propor novos questionários. Aqui, por exemplo, né, você começou com 30 itens, fez o refinamento a partir da análise fatorial exploratória, né, para 15 itens. Agora você tem certeza não, né? A gente nunca tem certeza. Agora você tem uma certa garantia, segurança a mais que esses itens estão mais adequados. E já que reduziu os itens, você vai propor uma outra escala para que mensure a mesma coisa, para depois fazer uma análise convergente. Você vai colocar outras questões sociodemográficas para depois você fazer uma análise de multigrupos, né? Fazer uma validação de grupo conhecido, certo? Então você vai propor novos questionários, né? Baseado na limpeza que você fez. E no fundo, você vai ter que retornar lá na etapa de construção do instrumento de pesquisa e ver tudo que a gente falou lá, né? Só que agora você vai ter itens novos. Você limpou esses 30 itens e ficou só com 15, beleza? E como eu falei, né? Como o questionário será reduzido, que é essa que é a ideia, você pode pensar em mudar o layout do questionário, inserir essas outras questões que eu comentei, né? Um outro instrumento validado para inferir validade convergente, ok? E no planejamento de amostragens adicionais, a gente vai ter que olhar para o passo também que a gente já discutiu de primeira atividade de amostragem, né? Mas aqui, em termos de composição, nós recomendamos que efetivamente os respondentes sejam não apenas uma proxy, mas efetivamente sejam os sujeitos que expressam o fato que está sendo mensurado. Se a sua proposta é trabalhar com adolescentes, né, de 12 a 15 anos, efetivamente o público-alvo seu seja adolescente de 12 a 15 anos. E não utilize proxies, aproximações, público-alvos parecidos para construir aquela primeira limpeza. Tá? E quase finalizando, né? Depois que você coletou os dados dessa segunda rodada, né? Perceba o seguinte, né? Não sei se vocês atentaram para isso, mas a gente já está na segunda rodada. Então eu tive uma primeira rodada em que eu busquei elencar um punhado de itens e ver como esses itens se comportam para o meu público-alvo ou, né, a proxy do meu público-alvo, certo? E fiz uma limpeza desses itens baseado na análise estatística, que nós vamos ver na sequência, análise fatorial exploratória, né, análise de correlações, limpeza de dados. E agora eu vou para a segunda etapa, vou para uma segunda rodada. Depois de filtrar os itens mais importantes, vou propor um outro instrumento de pesquisa. Agora eu vou colocar um questionário para fazer a validação convergente, por exemplo. Vou colocar outras questões para eu fazer uma análise multigrupos, para eu fazer uma validação de grupo conhecido, certo? E vou, né, depois de coletar os dados, mais uma vez, fazer a limpeza dos dados, né? E aqui a gente tem que ver também tudo que a gente discutiu lá no item, né, no passo, procedimento de limpeza dos dados. Exceto que, né, agora a gente, se quiser, não precisamos aplicar a FE na análise fatorial exploratória e análise de confiabilidade. Por quê? Porque já foi feito em termos preliminares e agora a gente vai direto, se for o caso, para a análise fatorial confirmatória. Já vi gente, beleza,
antes, a escala está pronta e é essa aqui. Então a gente faz a análise fatorial exploratória e depois a gente vai para a análise fatorial confirmatória, sem problemas. Tá? Isso é comum e muita gente faz desse jeito, né? Eu já fiz desse jeito várias vezes. Faça a análise fatorial exploratória, depois vou para a confirmatória. Ou, se você considera que aquilo está muito bom, está maduro, a teoria está consistente, foi feito um trabalho muito rigoroso, a validação de conteúdo de face foi muito boa, você pode ir direto para a análise fatorial confirmatória. É comum você ir direto para a análise fatorial confirmatória ou você passar para a fatorial exploratória primeiro, certo? Né? E no final, nós queremos fazer a análise fatorial confirmatória e vai ser o nosso tema aí das outras aulas. Ok, gente? E com a análise fatorial confirmatória, nós vamos fazer a análise de validade e a análise de confiabilidade. Nós vamos verificar se os itens que restaram realmente estão adequados. Nós vamos fazer validade de construto, convergente, discriminante, se for o caso de grupo conhecido, a partir de uma análise fatorial confirmatória, a partir de uma AFC. Né? Na análise de confiabilidade, né, esperamos aí que o alfa de Cronbach ou outra medida, a fiabilidade compósita, por exemplo, né, seja maior do que 0,7. E tudo isso a gente vai ver no contexto da análise fatorial confirmatória. Tudo isso aqui nós vamos ver no contexto da modelagem de equações estruturais. O vídeo, né, ficou longo, mas ele ficou longo porque o conteúdo efetivamente é denso, não teria como ser diferente. E pode crer que ficou muita coisa para trás. E quem efetivamente desejar avançar os estudos e aprender muito bem sobre o desenvolvimento de escalas, vai ter que buscar a nossa bibliografia. Espero ter ajudado, viu? Eu realmente preparei esse material com bastante carinho, fiz uma compilação bem interessante da literatura do jeito que ela se coloca, certo? Dei a minha cara, é óbvio, né? Mas nós discutimos muitas coisas que são interessantes e são colocadas nos manuais e também, né, como vocês puderam perceber na apresentação, do que eu fiz ao longo aí da minha experiência, tá? Eu já desenvolvi, já trabalhei em diversas escalas, algumas dezenas, e como nós veremos nas aulas práticas, eu tenho muito material, né, muitos dados para trabalhar com vocês, para discutir com vocês, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Obrigado por ouvir até aqui, né? Quem ouviu até aqui é um herói, né? Aguentar 1h12 minutos, 1h10 minutos mais ou menos de vídeo. Mas é isso aí. Um abraço e até os próximos vídeos. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!